Ben Simmons reflete sobre o seu tempo em Filadélfia. Trecho aqui do podcast The Young Man and the Tree. Bora aqui reagir. Lembrando que o link do vídeo original vai estar na descrição para quem quiser assistir sem os meus comentários. Fechou? Vambora então, vai. I think it's interesting. I mean, you've talked about this publicly. We've talked about it all the time. But like when Cam went from Phoenix, when Cam and Acho que é importante dar um breve contexto, porque muita gente que começou a acompanhar a NBA agora, talvez não conheça esse background aí do Ben Simmons com o Philadelphia. Então, deixa eu contextualizar. O Ben Simmons, inclusive eu acho que muita gente que começou a acompanhar a NBA agora, talvez nem saiba quem é o Ben Simmons, né? Porque ele quase não joga. Então, realmente o contexto é importante aqui. Ó, Ben Simmons é esse rapaz aí, né? Este belo moletom. Que cor isso é? Amarelo? Bege? Enfim, tá com esse moletom, é um belo rapaz, né? Você vê aí, um rapaz muito bem afeiçoado. Ele ele chegou na NBA lá no draft de 2016, se não me engano. 2016 ou 2015? 2016 ou 2015? Agora eu fiquei confuso. Falei que eu ia dar o contexto, eu mesmo preciso buscar o contexto, né? É brincadeira. Deixa eu ver. 2016, né? 2016, exatamente. Ele chegou no draft de 2016. Ele chegou com uma expectativa gigantesca. O Ben Simmons, ele foi considerado na época um dos melhores prospectos chegando na NBA em muito tempo. Ele era realmente um fenômeno. Fez uma temporada em LSU absurda. E ele tinha um arquétipo, né, um biotipo, que lembrava um pouco o LeBron James. Tanto que na época a principal comparação que era feita com Ben Simmons era com o LeBron. Muito atlético, um tamanho maravilhoso, né, um QI de basquete muito elevado, um passador incrível. Então, o LeBron era o grande... Era quem a galera realmente colocava como uma boa comparação aí com o Ben Simmons. Eu via uma galera também comparando ele com o Magic Johnson. Enfim. Ele chegou com uma expectativa absurda. Foi draftado pelo Philadelphia 76ers. Ele acabou não jogando no seu primeiro ano, porque ele acabou machucando. Isso que, infelizmente, é o grande ponto negativo da carreira do Ben Simmons. Um cara que tem um problema crônico de lesão, não consegue ficar saudável. Conseguiu ficar durante um curto período, mas as lesões sempre fizeram parte da vida do Ben Simmons. Daí ele ficou fora do seu primeiro ano. No segundo ano, aí sim ele jogou, ele estreou e, cara, teve um ano excelente. Foi o novato do ano da temporada de 2017, né? Temporada 2017-18. E ele ganhou de uma galera forte, né? Ele ganhou do Jason Tatum, ganhou do Donovan Mitchell, ganhou do De'Aaron Fox, do Lonzo. Era uma classe muito talentosa que disputou com o Ben Simmons, o novato do ano. Ele que não era dessa mesma classe, mas acabou disputando porque ele não jogou o primeiro ano. Igual o Chet, que disputou o novato do ano passado com o Embiid, sendo que ele era da classe anterior. Só que no caso o Ben Simmons ganhou o novato do ano, fez uma temporada excelente com o Philadelphia. O Philadelphia estava ali montando o seu time, estava ali fazendo o The Process, já tinha Embiid, pegou o Ben Simmons, havia pego também o Markelle Fultz, só que ele quase não jogou por conta também de lesões. Inclusive esses 3 que o Philadelphia pegou, né? Problemas seríssimos de lesões. Embiid, Ben Simmons e Fultz. Mas o Ben Simmons conseguiu jogar. Segundo ano, terceiro ano, também jogou. Jogou bem. Ben Simmons era considerado um dos melhores armadores da NBA. Ele que muita gente discutia se ele era ou não armador, mas ele era armador. Ele era o famoso point forward. E aí o Ben Simmons ele vinha se destacando e tal. Um dos melhores jogadores da posição, um dos melhores defensores da NBA. E aí chegou a temporada de 2021.
2021, Ben Simmons teve um ano bom, né? Defensivamente, pra mim, o Ben Simmons foi o melhor defensor daquela temporada. Ele acabou não ganhando, mas pra mim ele foi o melhor defensor daquela temporada. Merecia ter ganhado o DPOY. Na época foi dado pro Gobert. Pra mim, errou. E aí chegou no playoff. E aí que começou o problema. Chegou o playoff, Philadelphia encarou o Atlanta Hawks. Philadelphia era muito favorito naquela série. O Hawks era underdog. Só que o Hawks conseguiu jogar melhor que Philadelphia. Conseguiu jogar melhor. E aí, no jogo que decretou a eliminação do Philadelphia, o Ben Simmons cometeu um erro grotesco, né? Tava ali na reta final do jogo. Não sei se o jogo estava empatado ou se o Sixers estava perdendo por 2 pontos, não me lembro ao certo. Mas o Ben Simmons teve uma chance de ouro de, né, posicionar o Sixers para a vitória. Ele recebeu a bola, ele estava embaixo do garrafão limpo, era só ele finalizar. E aí, por, sei lá, uma falta de confiança ou uma falta de leitura de situação ali de jogo, ele, ao invés de ir pra bandeja, de ir pra dunk, ele preferiu passar a bola. E aí o companheiro que recebeu a bola não conseguiu finalizar. E aí o jogo desenrolou e o Sixers acabou perdendo. A série em si do Ben Simmons não era boa. Tá? Ele já havia cometendo alguns erros, já vinha sendo um alvo ali do Hawks para lance livre, né? O Hawks fez ali durante toda a série o hack a Simmons, né? Toda hora ficava botando o Ben Simmons na linha do lance livre, porque ele sempre teve um aproveitamento horroroso no lance livre, ele não consegue arremessar. É um problema que ele sempre teve e eu acho que ele nunca vai conseguir resolver isso. Tomara que um dia ele resolva, mas eu não tenho mais confiança nisso. Eu já falei aqui, né, que eu não acredito mais no Ben Simmons, mas isso é papo pra depois. E aí, né, ele foi taxado como grande culpado pela eliminação. Nas entrevistas pós-jogo, tanto o Embiid como o Doc Rivers, que na época era treinador dos Sixers, meio que jogou o Ben Simmons aos leões, meio que culpando ele, confirmando a culpa dele. E aí criou-se uma situação muito chata, muito complicada, né? Virou realmente uma novela. Ben Simmons ficou forçando a troca, o Sixers não estava querendo trocar, tava difícil arrumar alguém, e aí começaram a aplicar um monte de multa no Ben Simmons, porque ele não ia treinar, não ia jogar, né? Então, essa novela se arrastou pra caramba, gerou um desgaste absurdo, até que o Sixers conseguiu arrumar uma troca, trocou ele pelo James Harden, que tava querendo sair do Brooklyn Nets na época. E aí, a troca aconteceu. Ben Simmons foi pra Brooklyn, Harden foi pra Filadélfia, e desde ali o Ben Simmons não conseguiu nem se tornar sombra do que foi, né, durante os seus bons momentos em Filadélfia. E aí gerou meio que uma mágoa por parte do Ben Simmons em relação aos Sixers, porque realmente foi uma situação muito chata, né? O próprio Filadélfia, a torcida de Filadélfia, pegou um bode com o Ben Simmons, primeiro pela atuação dele horrível naquela série, e também pela forma como ele conduziu a saída dele, né? Ele saiu total pela porta dos fundos, né? Então, gerou uma situação muito chata e tal. E aí, hoje ele tá no Brooklyn, tá no seu último ano de contrato, deve ser free agent na próxima off-season. Ninguém sabe o que vai ser do Ben Simmons, se ele vai ficar na NBA, se ele vai pra uma outra liga. Eu, sinceramente, acho que ele não fica na NBA. Eu acho que o tempo dele de NBA agora acabou. Eu não vejo nenhum time apostando no Ben Simmons, sendo sincero. E aí a gente se encontra nessa situação. Dado esse contexto, vamos aqui ouvir o que o Ben Simmons tem para falar sobre o Philadelphia depois de anos e anos da saída dele. Será que mudou a cabeça dele? Será que ele perdoou o Philadelphia? Será que ele quer se redimir? Vamos aqui ouvir o que o menino Ben Simmons tem para falar. Vai. Okay, I went from Phoenix to Brooklyn. That was a family. It was a family in Phoenix, and then it's Kevin Durant. Like you're gonna do what you got to do. Yeah, it is what it is. But at the same point, it's like you're ripped out of your one day. Yeah, you're there. The next day, you're ripped out of your family, and so it feels like some of the
even when you guys are both sort of talking about having people understand the business side of things more, some of the nice things, even about doing things like this and doing these conversations, is understanding like it's a business on both ends. And so if that's going to happen to you, sometimes you got to wake up one day and be like, I got to bounce. I got to go. You know, I got to bounce. And I think that is the thing that you can't expect just one side to play by certain rules and the other side not to. Yeah, like that's something that people don't really take into account. Like people watch trade season, let's call it trade season, where NBA trades are going down. Like they grab their popcorn and like, where's such and such going? Like they mock trade everything to the moon and back. While we're sitting here like, and it's just looking like, at our phone. and it's just like, I don't. Cara, realmente, né? A trade deadline, ela é totalmente diferente, né? Para os jogadores e para o público, né? E para quem cobre também. Né? O público fica ansioso para ver se o time vai fazer uma troca, para ver se vai ter uma grande negociação. Quem cobre fica atento para as notícias, para não perder nada, né? Fica também meio que numa tensão para meio que dar as notícias na hora. Eu mesmo, na trade deadline, no dia ali, né? No fechamento do mercado, eu fico super tenso. É disparado o dia que eu mais trabalho no ano, porque, cara, eu faço uma cobertura maluca, né? Que eu faço vídeo sobre todas as trocas em tempo real. Então, igual trade deadline passada, eu devo ter feito uns 30 vídeos no dia. Foi uma coisa insana. Nesse ano vai ter de novo, hein? Fiquem ligados no canal, inclusive. Então, tem essa diferença. E o jogador, cara, ele fica tenso. A menos que você seja um LeBron James, a menos que você seja um Curry, né? Caras que vocês sabem que não vão ser trocados. Cara, se você é um Cam Johnson da vida, se você é um Ben Simmons da vida, você fica tenso, porque existe uma possibilidade real de um dia pra noite você ter que sair de Nova York e ir pra Memphis, ir pra Utah, né? Ir pra Oklahoma. Inclusive, se o Cam Johnson desembarcasse em Oklahoma, eu ficaria muito feliz, tá? Só pra pontuar. Então, cara, é muito louco, né? A perspectiva é totalmente diferente. Totalmente diferente. E muitas vezes a gente não pensa no lado do jogador, né? A gente fica achando que NBA é 2K. São só nomes que você muda de um lado pro outro. E não é assim, né, cara? São vidas. Né? O cara, ele é trocado, ele tem que levar a família dele inteira pra uma cidade nova. Os filhos têm que comprar casa. Então, é uma parada muito louca, mano. A vida de jogador da NBA é, assim, não existe estabilidade. Não existe estabilidade. They fully realize that, like, you're playing with our lives. Like, you're moving us from one side of the country to another. We have our own families. We have our own lives. We have our own setups, our people that we're comfortable with around us. Like, the NBA does, you know, I guess you could say, pay us well enough to deal with these sorts of problems, but there's still, like, it doesn't just, you know, your stressors, your issues. It's human to you're human. Yeah. You're going to feel those things. So it's just really funny to us. We talk about this in the locker room. Is like, people really like, they don't really understand what comes along with being traded. Like, your whole life, you get a whole new team. You're just expected to go wear a new jersey 2 days later, 3 days later, and figure everything out on the fly. I've never experienced it because I drove like an hour and a half to it's Brooklyn. like, So I was like, the road. Oh, okay, down the road. All right, here we go. But yeah, it's a lot. We deal with a lot. We get paid well, yeah. But as humans, it's a lot. It's toll. Yeah. I was going to ask you about. Não, e o Ben Simmons é super bem pago. Isso tem que ser falado também, né? A grana que o Ben Simmons recebe sem fazer nada, pô, inacreditável, né? O Ben Simmons é um grande de um funcionário público, né? Bizarro. Grande abraço a todos os funcionários públicos do Brasil, né? Sem vocês, o país não funcionaria. Your perspective, because you just have become a sort of much more introspective. I mean, you've always been this way to a certain extent, but I would say, you know, everybody in your life would agree that you think about a lot of things going back to, you know, your high school and college days differently, probably now with time and with age. And so when you look back at Philly, you're close with Joe. You guys, you have a good relationship, but as you look at the sort of like experience overall now, as you're sort of, you know, reaching these different stages of your career, what are the things you kind of think about if you were to put like a capsule on it? In terms of what?
your positives from the experience. Yeah, your summary of findings. Yeah, the things you would have done differently. Like for me, going to a city like Philadelphia was, like, I'm from Melbourne, Australia, went to Louisiana, like completely different places. I was like the fans, like I didn't appreciate the fans enough. Like the fans of Philadelphia are incredible. Like you always want to play for a team that has a good fan base, whether they're booing or whatever. You just want fans to care. You want the arena packed. So just having that experience in Philadelphia was amazing. Like I'm so grateful to have played there and got to experience the city of Philly and know what it feels like to, you know, play for a team like Philly and playing a winning team. Like winning in Philly is different, you know, like there's no place like it. Cara, eu já vi muita gente falando, né, que a torcida de Filadélfia é muito foda, né? Eu tenho a perspectiva, né, olhando de fora, né? Mas eu já vi muita gente que já esteve presente em jogos na Filadélfia falando que, mano, o bagulho é louco. A torcida é maluca. É maluca. Né? Ontem mesmo, não sei se todo mundo viu, né, as finais de conferência da NFL. Inclusive, né? De novo estaremos lá, né? De novo estaremos lá no Super Bowl, não tem como. E cara, assim, a torcida do Eagles, o que a torcida do Eagles fez ali no estádio, no jogo contra o Commanders, foi uma loucura. A torcida do Eagles é psicopata. A torcida insana. E os fãs de Filadélfia, pelo que falam, é tudo isso, né? É tudo maluco. E aí tem um ponto positivo e negativo. Positivo é quando você tá ganhando. Pô, quando você tá ganhando, velho, os caras vão te defender, vão te idolatrar de uma forma inacreditável. Agora, quando você perde, meu amigo, a pressão é bizarra. E o Ben Simmons, nessa era moderna aí da NBA, talvez seja o que mais sofreu com a torcida dos Sixers pelo lado negativo. Sofreu muito, cara. Nossa, o primeiro jogo em Filadélfia, quando o Ben Simmons estava em quadra depois de ser trocado, cara, o que ele foi vaiado foi inacreditável. Inacreditável. Nossa senhora. A outra vez que eu lembro de ver um jogador sendo tão vaiado por uma ex-torcida, de eu estar assistindo o jogo e tal, foi o Kyrie, quando voltou pro TD Garden, depois de ser trocado do Brooklyn. E o LeBron, né, quando voltou pra Cleveland depois de ser trocado pra Miami. Cara, o Ben Simmons, ele foi vaiado nesse nível, mano. Ele foi vaiado nesse nível. Mano, surreal. Ah, e o Durant, quando voltou pra Oklahoma, também foi uma loucura o que a torcida fez, né? Uns cupcakezinhos ali, foi maneiro. Foi maneiro. Admito que foi maneiro. Was at those games? That place was it's just good insane. Teams, good teams. Yeah. Like championship caliber teams. Yeah, we had a chance to win a chip. So I think I'm just grateful to have that experience and know what it's like to, you know, be a part of an organization in a city like Philadelphia, and then just taking that and trying to apply it to, you know, Brooklyn, where I'm at now, and just embracing what it is now and knowing it's not Philadelphia, but, you know, we're here for a reason, and we're trying to do everything we can to make an impact and, you know, win games and build Brooklyn up. Yeah, that's a good point. And from my perspective, it's like Brooklyn and Phoenix are completely different markets, and so it's like learning to find the positives of playing in a city like Brooklyn and just kind of embracing whatever comes with it. And I feel like I've definitely taken strides in that. Oh, bom vídeo, hein, cara? Bom vídeo. Parece que o Ben Simmons, ele tem um certo carinho, né, com a torcida dos Sixers. É óbvio que deve existir muita mágoa das duas partes, mas, sei lá, parece que ele entendeu o lado do torcedor também. E é importante também, né? É importante entender o motivo da mágoa do torcedor, é importante entender o motivo das vaias, né? Acho que, eu não sei vocês, mas eu senti um pouco de carinho do Ben Simmons em relação a Filadélfia. Enfim, é isso. Bom podcast. O podcast, esse The Young Man and the Tree, pra quem não sabe, é uma nova versão do The Old Man and the Tree, que era o podcast do J.J. Redick. Só que aí, como o J.J. Redick saiu pra ser treinador do Lakers e tal, inclusive sinto muita falta do J.J. Redick podcaster. Muita falta. Vocês sabem que ele era... Já falei várias vezes, né, que é o cara que eu mais me inspiro, assim, como analista, como comentarista. Eu me inspiro muito no J.J. Redick.
Sou muito fã dele como comunicador. Gostava muito dele como jogador. Como treinador, gosto, mas ainda tenho algumas ressalvas, né? Mas eu torço muito por ele. Mas enfim, por que eu tava falando disso? Ah, tá. Esse The Young Man, The Tree é uma nova versão do The Old Man, The Tree. E é bom, tá? O carinha aí que é o hoster, ele chama jogadores pra ser o co-host dele e tal. Nesse caso era o Cam Johnson sendo co-host. Então, é um bom podcast, vale a pena, tá? Se você não conhece, conheça. O link vai estar aí na descrição, tá bom? É isso então, gente. Obrigado, tamo junto, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.